os palestinos sofrendo com toda essa invasão, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que é o segundo tópico, né? Que é sobre a história colonial de Israel e o sionismo, foi quando eles foram para lá, né? Que foi durante essa esse governo nazista na Alemanha, né? Foi nessa época. É melhor o senhor explicar melhor, né? Então vamos para o segundo tópico, galera, que é a história colonial de Israel e o sionismo. Então, vamos começar, como eu disse, tudo é por onde a gente quer começar a contar essa história. Se você perguntar para um sionista o que está acontecendo hoje, ele vai recortar a história e vai falar: tudo começou com o ataque do Hamas há 2 anos atrás, mais ou menos, em outubro de 2023. E eles vão dizer para você que tudo isso, essas dezenas de milhares de mortes, as crianças, mais de 20 mil crianças, os feridos, os desaparecidos, 2,5 milhões de pessoas, Gafanhoto, a gente está falando de 2,5 milhões de pessoas num pedaço de terra minúsculo. Você está falando hoje, Gaza, de uma criação de campos de concentração. O que está sendo discutido em Gaza hoje, Gafanhoto, é campo de concentração. As pessoas estão passando fome, não entra remédio, não entra comida, não entra bebida, não tem acesso à eletricidade e as pessoas continuam sendo exterminadas. Então, contar essa história de 2 anos para cá é você achar um recorte enviesado, digamos assim, né? Que interessa a quem? É o que eu digo sempre. Quando você começa a contar uma história, a primeira pergunta que você tem que fazer é: a quem interessa? A quem interessa? Quem é que se beneficia com a determinado ponto de partida dessa história? Se você olha pela história colonial, você vai ver que o ponto de partida não é agora, não começou em 2023. Essa história vem, né? Quando é que surge, quando é que é implantado na região o Estado colonial de Israel? 1948, quando as Nações Unidas decidem, eu estou resumindo aqui a história, né? Criar um Estado, dividir, a chamada partilha, a divisão daquele território, que era esse território que eu falei que era uma encruzilhada, que era formado majoritariamente por árabes, né? E você fazer uma divisão e falar, ó, a partir de agora, onde vocês moram, nós vamos dividir em dois estados, um estado judeu, numa parte do território, e um estado árabe. Que, evidentemente, aqueles que estavam lá não aceitam. Você aceitaria? Você aceitaria que Sair da chegar, sua casa, né? sair da sua casa, chegar e falar o seguinte: agora tá vendo aqui onde você mora, aqui em São Cristóvão, vou fazer o seguinte, aqui ó, onde você mora em Aracaju, certo? Você mora em São Cristóvão, você mora em Sergipe. Vamos pegar, porque é mais ou menos, o tamanho do estado de Israel é mais ou menos o tamanho do estado de Sergipe, sabia? E aí você chega, eu falo o seguinte, Sergipe, você fala, bom, mas é o seguinte, há uma promessa divina feita de que Sergipe, na verdade, essa terra não te pertence. Aí você vai dizer, mas como não pertence? Eu nasci aqui, meu pai nasceu aqui, meu avô nasceu aqui, meu bisavô nasceu aqui, meu tataravô. A gente plantou essas árvores que estão aqui. Pois é, então, mas essa história ela é mais antiga. Então, aqui em Sergipe, há tantos mil anos atrás, né, havia uma outra entidade política que existia aqui, e agora essa terra aqui de Sergipe foi prometida. Aí você vai dizer, mas prometida por quê? Você vai dizer, prometida pelo meu Deus. Aí você vai dizer, meu amigo, mas eu tô na minha casa aqui, e que eu faço nessa? Bom, você dançou nessa história. Você vai ser expulso. Então, 1948, Gafanhoto, tem uma expulsão de quase 800 mil pessoas. A destruição dos vilarejos, são mais de 300, 400 vilarejos destruídos. E aí, os sionistas, né, esses nacionais judeus que começam a transferir, começam a ir para a Palestina, comprar terras na Palestina, gradualmente eles vão ocupando esse território até a criação do Estado, né? Então, quando a gente fala o que aconteceu em 48, foi uma limpeza étnica, que não deixa de ter sido também um genocídio, né? Você expulsar aquela população para colocar uma outra população. E é uma população que, como você diz, está fugindo, a população dos judeus, muitos dos judeus que vão, estão fugindo da perseguição europeia aos judeus, né? Que, você sabe, na Europa já vinha acontecendo há décadas, e depois, com a Segunda Guerra Mundial, isso vai se intensificar.
Então, na verdade, dá pra gente dizer até que os palestinos estão pagando o preço de uma treta dos europeus, que os palestinos mesmo, até hoje, estão pagando o preço. Olha, pessoal. Aí, ó, essa imagem é muito boa. Então, para você ter uma ideia do que é a Palestina histórica, essa primeira aqui da esquerda é a Palestina histórica. Você vê o Rio Jordão, ali, ó, aquela manchinha azul ali, e do lado esquerdo, o Mar Mediterrâneo. Aqui embaixo, esse pedaço sul é uma região desértica. Então, se você olhar esse pedação grande aqui, o sul da Palestina, é uma região mais desértica. Aqui à direita, ela faz fronteira com o país, com a Jordânia, que é um país árabe também, uma monarquia. E à esquerda, aqui embaixo, no sul, é o Egito. Então a Palestina no sul faz fronteira com o Egito. Lá no norte, aquele branquinho ali, ó, aquele pedacinho do mapa branquinho, é o Líbano. Aquela região norte da Palestina, você já ouviu falar de Galileia, ali que está Nazaré, por exemplo. Ali no norte está Nazaré, a região da Galileia, né? Então, aqui é 100%, aqui é a Palestina histórica, esse mapa, entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Aqui é a proposta de partilha. Veja o que a gente estava falando. Você dividir o território, né? Isso aqui é a proposta que a ONU vai fazer. Então, ó, uma parte, a parte verde vai ficar com os árabes, a parte branca vai ficar com os judeus. Mais uma vez, como compensação por uma coisa que os palestinos não tiveram nada a ver com isso, né? Só que acontece, em 67 há uma guerra, Israel avança sobre há uma vitória israelense, e eles passam a ocupar a totalidade na prática da Palestina. Essa faixinha de terra muito pequenininha aqui, ó, que dá para o mar, é a faixa de Gaza. Aquela parte verde aqui em cima é a chamada Cisjordânia. Então, e ali você tem Jerusalém, né? Então, a Cisjordânia até hoje ela é ocupada, certo? São territórios ocupados. Só que hoje, olha isso aqui, 2020, a gente poderia dizer que hoje isso aqui está pior ainda. Tá. Aqui em Gaza é um genocídio. Aqui, ó, nesse pedacinho tem 2,5 milhões de pessoas confinadas que nem gado, sendo bombardeadas. Aqui já não tem mais casa, não tem mais escola, não tem mais hospital, não tem mais remédio, não tem mais comida. Você tem 2,5 milhões. E aqui está sendo a proposta de Israel hoje, qual é? Fazer uma espécie de um campo de concentração mesmo. Concentrar pelo menos 600 mil aqui. O objetivo deles é expulsar os palestinos agora para o Egito. E aqui, o que eles estão anunciando agora é tomar o que sobrou, essa parte verde. O que eles vão ter que fazer para fazer isso? Cara, vão ter que fazer o que no século XX chamava solução final. Eles têm que ou expulsar todo mundo, ou matar uma boa parte, ou criar guetos, bandustões, criar gueto, literalmente. Você cerca as pessoas como um gueto. Cerca, põe arame ou põe grade como animal, controla ali mais ou menos o que entra de comida. Gaza, veja, o Gafanhoto, desde 2005, 2006, quando o Hamas, ele é um grupo palestino que foi eleito em Gaza, certo? É uma facção política, um partido político, né? E braço armado. Ele tem um braço armado. Ele é um partido político que tem um braço armado, né? Aqui na Cisjordânia, quem administra é um outro grupo político, é o Fatah, que abriu mão da luta armada, tá? Abriu mão nos acordos de Oslo, né, que teve mediado pelos Estados Unidos, que os palestinos só perderam, que era a promessa de que iria ter o Estado palestino. Quer dizer, os palestinos reconheceram Israel, abriram mão nos anos 90, e em troca nada. Quando chega em 2005, 2006, Gaza vira uma prisão a céu aberto. Israel retira os colonos que estavam em Gaza e cerca Gaza. Então, esse território aqui, desde 2006, mais ou menos 20 anos, ele é cercado. Não entra e não sai. Israel, isso antes de 2003, antes de 2023. Então, desde 2006, Israel controlava quanto de quilocaloria entrava. O suficiente para aquelas pessoas sobreviverem. Hoje nem isso. Mas não entrava, não saía. Então é como se fosse um presídio. O que era Gaza? É uma prisão a céu aberto. E o Hamas vai ganhar as eleições. Imagina que você é o poder constituído dentro de uma prisão. Certo? Então você manda na prisão. Porque você não consegue passar. Então, evidente, você constrói, tem túneis, tem uma rede de túneis subterrânea aqui em Gaza, tem coisas que tem de chegar do Egito. Mas, por exemplo, Israel delimita coisas que podiam. Isso antes, eu estou falando antes do ataque. Por exemplo, se vocês quisessem o que pode e o que não pode entrar. Por exemplo, você quer fazer uma laje, você quer subir uma laje, certo? Você quer montar um estúdio. Não pode entrar cimento.
Ah, mas eu quero que entre materiais para câmera, para não pode entrar. Então, eles vão controlar tudo do que entra lá. Então, o ataque de 2023, ele acontece justamente aqui, por uma falha de segurança que até hoje não se sabe bem como é que foi essa história, porque Israel sabe tudo que acontece dentro da faixa de Gaza há muito tempo pelo serviço de inteligência de Israel, né? A questão é que hoje, isso aqui, essas 2,5 milhões de pessoas estão sendo exterminadas, transmitidos no nosso celular em tempo real. Então, assim, para mim, a grande questão do nosso tempo é essa. Tem outras, né? Tem 10 milhões de pessoas deslocadas no Sudão, tem vários problemas. Mas isso é aberto, é escancarado. Por quê? Porque, diferente de outros massacres, Gafanhoto, em que as pessoas se indignavam, esse está sendo com o apoio dos países. Apoiado pela União Europeia, apoiado. Lembra que depois falaram Israel tem o direito de se defender? Ou seja, a gente vai ter que ver daqui a uns anos o que vai acontecer, mas tem muita gente para ser responsabilizada nessa história, tem muita gente aí que depois vai ter que pagar pelo que está acontecendo, respondendo pelos crimes, porque isso é crime contra a humanidade. Você tentar exterminar um povo inteiro não é nem crime de guerra, é crime contra a humanidade. Então isso é disso que está sendo acusado, por exemplo, o Netanyahu, que é a liderança, né, e outros ministros lá do governo dele que falam abertamente, eles falam abertamente, eles falam, nós queremos isso mesmo, eles não escondem mais, é aberto, é declarado. Confirmou. Ô, professor, dentro disso daí também, eu queria que o senhor falasse, antes de passar para o próximo tópico, quem foi que criou o Hamas? Porque, pelo que eu já pesquisei, é, aquele braço armado ali foi uma criação estadunidense, né? Ou, não, ou israelense, ou estou Não, equivocado? ele vem de um braço da Irmandade Muçulmana, que é um grupo político-religioso muito forte no Egito, né? Base muçulmana sunita, só que é o seguinte, o Hamas foi se transformando ao longo da história. Então, o Hamas, ele sem dúvida, ele teve apoio, Israel ajudou. Por que interessava para Israel a criação do Hamas? Por quê? Porque aquela velha história, a gente não conhece essa história no Brasil, não conhece essa história. Qual que é a lógica de quem quer dominar? Qual que é a lógica dos poderosos, dos magnatas? Divide o povo. Quanto mais você divide, não é isso? Quanto mais você divide os de baixo, o que acontece? É mais fácil você dominar. Então, assim, se os palestinos se unissem, toda vez que tem uma tentativa, quando eles falam, os palestinos vão pela via violenta. Os palestinos tentaram, Gafão, tudo que você puder imaginar de formas de resistir. Resistência pacífica, a resistência artística, a resistência simbólica, a resistência pelo direito internacional, a resistência pela negociação. Eles tentaram todas as formas, né? Inclusive a resistência pela luta armada no fim dos anos 60, 70, com a OLP, que era a Organização pela Libertação da Palestina. Tinha os campos de treinamento, tinha a luta de guerrilha, né? As lideranças palestinas estavam no exílio, você tem que entender isso. Então é um movimento de resistência que a galera está no exílio, eles estão fora daquele território. Estavam, por exemplo, na Jordânia, depois os líderes vão para o Líbano, eu estou falando do fim dos anos 60, anos 70, até o começo dos anos 80. No fim dos anos 80, você tem um movimento de resistência muito importante chamado intifada. O que é intifada em árabe? Quer dizer um levante, uma sublevação, uma insurgência. E aí são as pessoas da população que elas começam a resistir, já num contexto que, evidentemente, Israel com o exército, com muito mais força, mas você tem uma organização da população. Gafanhoto, no fim dos anos 80, a intifada, a primeira intifada, 87, a população começa também já está se organizando naquele contexto e resistindo. Em 2002 você tem uma outra intifada, né? Então o Hamas ele evita com que exista não só o Hamas, mas um monte de coisas que foram feitas ao longo dos anos, né? Que é você deixar, por exemplo, líderes corruptos ficarem no poder, mas quando surge um líder que tem a capacidade de assumir, de liderar o povo, de unificar, que tem um discurso, o que Israel faz? Prende ou mata. Prende ou mata, né? O Barghouti, por exemplo, que é uma liderança, você tem várias lideranças importantes que foram presas, historicamente. Eu falo, mas cadê os outros? Estão presos. Estão presos ou estão mortos. Quando surge alguém que tem o poder, a galera não é isso? Marielle não foi assim? Também? Muita coisa que eu estou falando não é estranho para quem está no rolê aqui no Brasil. Dá para a gente dialogar por várias coisas que eu estou falando, que você vê que o pessoal que está assistindo
sabe do que a gente está falando. A gente foi trocar ideia sobre Palestina há pouco tempo atrás, agora, o mês passado, com muitos quilombolas aqui de Sergipe, pessoas também das comunidades indígenas, e eles falavam, a gente entende perfeitamente do que se trata lá. A gente sabe o que é lutar pela terra. A gente sabe o que é ter certeza de onde é a terra dos nossos ancestrais, saber onde nossos ancestrais estão enterrados, e a expulsão, a gente sabe o que é ser expulso. A gente sabe o que é passar a vida inteira reivindicando e falando, a gente não vai arredar pé daqui, vou matar um, vou matar dois, mas não vou matar todos de nós. E um, quanto um tiver, a gente vai continuar, porque esse um vai ensinar para o filho dele, que vai ensinar para o filho dele o que é ser palestino. A mesma coisa se você perguntar para um Chocó. Ele vai ensinar para o filho dele o que é ser Chocó. Ele vai ensinar. Essa criança vai saber qual é a luta do pai dele, qual é a luta do avô dele, o que está em jogo. Por isso esse projeto colonial é um projeto que nasce para ser derrotado. Eles podem ter arma, eles vão causar muito estrago e causa, eles vão matar muita gente e matam, eles vão tentar, mas eles não conseguem. Eles não conseguem eliminar a resistência palestina, nunca conseguiram. Essa resistência ela vai mudando de forma conforme o tempo, conforme o momento histórico, certo? Então, assim, nos anos 60 ela era uma, como eu falei, no fim dos anos 60, o que está acontecendo? A descolonização, não é? Anos 70, países da África que também estão se tornando independentes. Então, os palestinos também estão pegando em arma, também estão lutando. Depois do fim dos anos 80, eles falam, não dá mais, nós vamos reconhecer, vamos tentar de outra forma. Tem uma palavra que os palestinos têm no vocabulário deles, político, Gafanhoto, que é sumud. Sumud quer dizer você é um tipo de resistência pacífica, só que você resiste ficando. Você resiste não se quebrando, não deixando os caras te quebrar. Então, assim, você vai tentar me tirar, você pode vir aqui, passar o trator, derrubar, tal. Eu vou lá, eu vou voltar, vou construir minha casa onde está e eu vou continuar lá onde eu estava, que ali é meu lugar. Aí você vai mandar a polícia, os caras vão tirar minhas coisas, vão jogar minhas coisas, vão me despejar. No dia seguinte eu vou pegar e vou voltar e vou colocar e eu vou estar ali. Porque então, assim, você não tem como tirar. Porque o vínculo, a relação dos palestinos com aquela terra, ela é muito antiga, ela é muito forte. Ela é muito forte. Não são pessoas que vieram de outros lugares e que não têm. Muitos dos sionistas que vieram, a maioria, eram, imagina, europeus que estavam chegando lá, que não tinha nenhuma relação com aquela terra. Mesmo os líderes que criaram o movimento, não tinham nenhuma relação. Então, o Hamas, ele é um movimento, interessa fortalecer um movimento que tem uma característica religiosa, digamos, tá? Na faixa de Gaza. Então, enquanto o Fatah domina na região na Cisjordânia, naquela parte do mapa que a gente mostrou, em Gaza é o Hamas. Então, para Israel é óbvio que interessava dividir. E se tivesse, tanto que o que está acontecendo agora, quem que eles estão fazendo? Quem que eles estão pagando para ir para cima do Hamas em Gaza? Outras que também são que também têm o objetivo de dividir, jogar a população contra, né? Grupos armados que eles estão bancando agora para fazer isso. Então, assim, há uma história aí que precisa ser entendida com calma e há umas transformações dentro do próprio Hamas. Agora, é um movimento de base religiosa, né? Muçulmano. Então, pelo que eu entendi aí que o senhor falou, no meu entendimento aí, o Hamas, ele foi criado como um partido de resistência. Aí Israel, pelos interesses dele, junto com os Estados Unidos, armou esse partido de braço armado e não deixa nenhum outro partido onde tem um intelectual que saiba fazer de uma forma para tentar ganhar aquela guerra de uma forma diplomática, tomar o poder. Ele deixa o Hamas lá para o Hamas estar sempre tomando conta e eles poderem ter o motivo de dizer bem assim, o Hamas terrorista e atacar, não é isso? Veja, a coisa do terrorismo é também uma forma, porque o que é o terror? Se a gente pensar assim, o que é. Essa ideia Existe. também É um debate. conturbada, né? Porque, por exemplo, a pergunta é: um país pode ser terrorista? Um Estado pode cometer ato de terrorismo? Se você entrar, se esse país tem um braço armado que entra numa comunidade, a trabalhadora está dentro de casa, no fim do dia, seus filhos estão jogando bola na rua, e entra um braço armado do Estado, chacina, entra em casa, executa, aquela comunidade vai ficando aterrorizada. Isso não é um terror? Com certeza. Você não está provocando. O que é a definição de terrorismo? Terrorismo é um ato que provoca terror, que tem como objetivo provocar terror.
aterrorizar. Ou seja, você pretende mudar o comportamento das pessoas por meio do terror que você está provocando, medo. Você está deixando as pessoas, mais do que medo, aterrorizadas. Então, sem dúvida, tem atos de terrorismo que são cometidos, mas são vários atos de terrorismo que são cometidos. Qualquer ato que gera essa... Você gera o terror, por exemplo, agora, o que essas pessoas em Gaza estão vivenciando? Isso é além do terror. É a certeza de que você vai morrer, mais dia menos dia, ou de fome, ou por bombardeio, ou por outra razão. Isso é além do terror. Então, quando você constrói um discurso todo dia na mídia, dizendo, olha, aquilo é um grupo armado, aquilo é um grupo terrorista, tal. Eu estou dizendo que não existam atos de terrorismo? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que também os estados cometem atos de terrorismo. A gente precisa entender. Porque quando você associa o terrorismo a um povo, né, o que você faz? Você desumaniza. Velho, para você matar alguém, para você exterminar um povo, você precisa primeiro desumanizar esse povo. Você precisa convencer o resto do mundo que aquela galera não é gente. Isso, você tem aqui o podcast Histórias Periféricas. Se tem uma galera que entende do que eu estou falando, é a galera da quebrada que sabe assim, exatamente o que é o processo de desumanização melhor do que ninguém. Ninguém precisa explicar o que é ser desumanizado. Né? Então você todo dia joga na imprensa, ali naquele lugar só mora bandido, ali só mora bandido, ali só mora bandido. Aí de repente vem uma chacina, mata 35. Você fala 35, o cara tá ali no jornal, fala 35 bandido. Se só mata bandido, aí fala, mas morreu criança. Ah, mas quando crescesse ia virar bandido. É a mesma coisa com a ideia do terrorismo dos palestinos que eles falam. Eles matam criança e ainda justificam, falam, não, mas era um potencial terrorista. Você entendeu? Então, assim, você tirou a humanidade daquele povo. Depois que você faz... Só que você não faz isso do dia para a noite, Gafanhoto. Isso aí são décadas. Então, a ideia do terrorismo ela é uma ideia que serve muito a esse interesse. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Os sionistas cometeram um ato terrorista, por exemplo, contra os ingleses, quando a Inglaterra ainda ocupava a Palestina. A Inglaterra ficou lá de 1917 a 1947. 30 anos a Inglaterra, a Palestina ficou sob domínio britânico. Os sionistas e os palestinos lá como povo nativo, e os sionistas tentando já fazer vingar o projeto deles. Nesse processo, que os ingleses estavam lá já, os sionistas, por exemplo, judeus sionistas, eles vão fazer atentado como, por exemplo, o atentado do Hotel Davi. Um atentado terrorista, vão explodir. Então, vários movimentos usaram atos que provocam terror. Estados também geram atos que provocam terror. Então, o que eu acho que a gente tem que discutir é como se desumaniza um povo, a ponto da pessoa ver notícia no jornal, tantos palestinos morreram, e aquilo já não fazer mais diferença nenhuma para ela. Você fala, tem 18 mil crianças, cara, você está falando de mais de 20 mil crianças. Como é que isso não mexe com a cabeça das pessoas? Como é que o mundo continua funcionando normalmente, enquanto a gente sabe que tem criança sendo executada com tiro, sabe, assim, em lugar para buscar comida, para buscar um punhado de farinha, passando fome, as pessoas estão morrendo de fome. Então, por isso que a gente precisa falar, é disso que se trata. Eu acho que agora, assim, é papo retíssimo, não tem mais muito por onde a gente ficar, eu não tenho nem mais muita paciência de ficar fazendo grandes discussões conceituais, porque a galera tá morrendo, Gafanhoto. A parada enquanto a gente está conversando, as pessoas estão morrendo, estão sendo executadas, estão sendo exterminadas, é disso que se trata. E a galera não se toca que a Palestina, os palestinos, eles não são ramais, pô. Né, né, professor? Ou eu tô equivocado? Os palestinos não é o ramais. Os palestinos é um povo de lá que está sendo genocidado, velho. Os palestinos estão sendo genocidados muito antes do Hamas existir. O Hamas, ele existe em Gaza. E na Cisjordânia não tem Hamas. Aquele outro pedacinho branco do mapa, lá não tem Hamas. Lá quem manda é o Fatah. É um outro partido palestino que abriu mão das armas há muito tempo. Que assim, a OLP abriu mão há muito tempo. Lá, na Cisjordânia, naquele pedaço onde não tem Hamas, você tem morte, tem execução, tem prisão, tem expulsão de terra, tem tomando... Os colonos, eles ficam expandindo, criando mais colonos. Você olha, são milícias de colonos armados. Fazem o que querem. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso, porque esse discurso ele vem muito, né, pronto para ser consumido, e a mídia aqui no Brasil, chamada grande mídia, ela reproduz com que as pessoas fiquem, ah, não, então você está do lado do terrorismo, você está do lado
Ninguém pergunta, você tá do lado de quem exterminou mais de 20.000 crianças? Você tá do lado de quem mata mais de 20.000 crianças assim? De quem tá matando gente de fome por proibir a entrada de comida? Estão proibindo a entrada de comida. Isso, mesmo para guerra, o direito internacional tem leis. Mesmo na guerra, tem crime que você não pode cometer em guerra. Mesmo na guerra. Tem limite do que você pode fazer em guerra. Israel já passou todos os limites. Todos os limites. Não tem mais nada para eles fazerem. Agora, o que eles estão discutindo é o campo de concentração, né? Organização de campo de concentração. É, ô professor, quando eu fiz essa pergunta também, é para passar visão para a galera que é, morrem mais pessoas inocentes, palestinos inocentes, do que membros do Hamas, do braço armado, do partido de braço armado lá, que, pelo que o senhor contou, aí, pelo que o senhor falou, dos seus estudos e tudo, é um partido de braço armado que praticamente é mantido por Israel, né? Que Israel não quer que ele saia. Não é mantido diretamente, oficialmente, por Israel. Tem outras relações também, né? Tem relação historicamente, tem apoio do Irã, mas Quando eu falo assim, mantido, professor, eu estou falando sobre a questão deles não deixar nenhum outro não, partido, nenhuma pessoa de uma forma intelectual ascender ali. não deixa ter vida política. Pensa assim, pensa que você controla um lugar, pensa numa cadeia. Pensa que você está assim, gerenciando uma cadeia. Porque nada entra, nada sai. É proibido. Você consegue se você tiver um túnel, se tiver um negócio tal. Mas a lógica, Gaza é cercada. Gaza faz cerca de 20 anos que Gaza é completamente cercada. Então, por exemplo, o cara que é pescador em Gaza, ele tem uma faixa do mar que ele pode pescar. Você sabe, tem uma hora que já não dá mais peixe naquela. Se ele for um pouquinho a mais, e essa faixa vai sendo diminuída. Então, se ele for pescar, se ele for, tem vídeos disso, tem vários. Se ele for um pouquinho a mais, os caras vão, os soldados de Israel vão começar a tirar, falar assim, vai até lá. Se ele começar a plantar, então ele começou a plantar, ele pode plantar ali. Ele começou a tentar plantar, os caras podem chegar atirando. Então, assim, não tem uma economia, você não consegue manter uma economia, você não consegue manter uma vida. Isso antes do genocídio, eu estou falando. Gaza já era isso. Então, assim, a gente está falando de mais de 68 mil mortos, basicamente mulheres e crianças. Se você olhar a faixa etária, Gafanhoto, da população de Gaza, você está falando de jovens, adolescentes e crianças. Maioria é jovem, adolescente e criança. Essa galera que está sendo trucidada, viva, né, assim, exterminada, é jovem, adolescente e criança. Velhos, pacientes de câncer, cara que está fazendo tratamento. Não teve nenhum momento. Essa história de que eles estavam lá para pegar os reféns, isso não se sustenta. Assim, basta você ver assim, as próprias declarações dos ministros do governo de Israel, do que eles querem fazer mesmo. Eles têm uma ideia de superioridade mesmo, né? Tem uma fala de um dos governantes aí, de um membro do governo de Israel, ele falou, essa é a batalha dos filhos da luz contra as crianças das trevas. Dá uma ideia de como a coisa está pensada na cabeça deles, percebe? São os filhos da luz contra as crianças da terra. É a batalha da luz contra a escuridão. Escuridão você não dialoga, você não preserva, você não tem direito humano, você extermina. Escuridão você acaba. A visão deles, justamente dessa parte que está agora nessa etapa, é resolver isso da forma mais assustadora possível. E a gente vai testemunhar. A gente vai assistir isso. A gente vai assistir do jeito que a gente está assistindo, diariamente. Qual vai ser o efeito disso na cabeça das pessoas? Não sei, as pessoas estão normalizando. O mais perigoso é quando as pessoas começarem a normalizar isso que está acontecendo. Você toma café, continua, vai pro rolê, faz seu trabalho, vai pro trampo, tal. Ó, morreram mais tantos palestinos. Olha, os palestinos estão morrendo. Vira parte do dia a dia, a morte dos palestinos. E não dá para ser assim. Não dá para a gente aceitar essa parada. Isso mesmo, professor. Professor, a gente vai passar para o próximo tópico, só que eu queria tirar mais uma dúvida, até fugiu da mente agora. Será que não é para me perguntar? Se o senhor poderia falar um pouquinho sobre o acordo, né? O acordo que os sionistas fizeram com os alemães, né? Porque o pessoal fala sobre o Holocausto, sobre aquela perseguição dos judeus, mas eh, esses judeus sionistas, eles fizeram um acordo com os alemães, não foi para eles conseguirem se juntar e irem lá para Gaza
Para Gaza não, para Palestina, para aquela faixa em Então, 1948. assim, o sionismo resolve um problema para muitos. Ele, digamos, ele vai ser útil, funcional para muitos antissemitas europeus. Por quê? Se você pegar muitas das pessoas que apoiaram no início, mesmo ingleses, desses, né, os barões e a galera que apoiou naquele momento, você vai pegar o perfil, vai puxar, vai ver quem eram esses caras, eles eram antissemitas. Antissemitas declarados, ou seja, que tinham racismo contra judeus, né? Então, assim, eles chegam com uma proposta de pegar um Estado e de levar os judeus europeus para fora da Europa. Imagina como é que isso vai cair no ouvido de uma parte dos europeus que não queriam judeus na Europa. Você percebe onde é que a coisa pega? Então, muitos desses europeus, eles eram antissemitas. Isso é uma coisa que às vezes não é dito. Né? Os sionistas, eles resolvem problemas, os caras falam. Então você tem documentos sobre isso, tem cartas sobre isso, tem textos, né? Então, assim, eu acho que os documentos, essa parte histórica hoje, dá para você ver muito de como esses interesses foram acontecendo. Agora, claro, a coisa é mais complexa na forma como ela acontece, né? Mas, sem dúvida, há um interesse de muitos antissemitas naquele momento com um projeto sionista, né? Uma forma de tirar os judeus da Europa. Dá para dizer isso. Massa. Vamos passar para o próximo tópico, que na minha opinião, antes de passar para o próximo tópico, vou mandar um salve aqui pro professor Marcelo, para o Alan, do Projeto Cultural Socialmente no Teto Pé no Chão, Júlia Evelyn, eu não sei quem é Júlia Evelyn, Júlio Ribeiro, Trete Vitador. Esse aqui eu também não sei quem é. Parabéns pelo canal, vim pelo Julinho. Júlio que indicou. E Carlito Dias. Satisfação total, salve aí